Olá pessoal, estamos então começando nessa semana de estudos, aula número 4. Eu sou Fernando Gabriel e eu vou dar continuidade nos assuntos anteriores. E nessa aula, conforme eu havia dito na aula anterior, onde nós fizemos algumas medições, onde eu coloquei alguns dados, nós fizemos alguns cálculos e eu estou trazendo essa aula referente a um artigo que eu, eu andei estudando, né, no livro do professor Olson, né? Deixa eu colocar aqui. Então, tem um livro lá dele, né? Os elementos da engenharia acústica. Eu tenho esse livro em PDF e parte desse material nós temos também, deixa eu já colocar aqui direto, na nossa aula nós falamos a respeito de somatória ou acoplamento acústico, né? Segundo a apostila, aqui é a apostila que nós estamos estudando, uma caixa, né? Lembrando dos manuais, das caixas, que vem com a especificação técnica de medição em campo livre. Na aula anterior eu expliquei para vocês que campo livre é longe de obstáculos, né? Geralmente o fabricante ele vai especificar isso sendo medido numa câmara anecoica, sendo medido em campo livre. Então cada fabricante vai especificar o método que ele utilizou. Daí nós temos uma outra referência que seria plano terra. Aqui está em cima do pedestal essa caixa, mas ela está próxima à parede. Então plano terra seria no chão, né? Aqui essa outra caixa ela está do lado de duas paredes, tá bem? E o terceiro exemplo aqui é uma caixa no chão e do lado de duas paredes. Pois bem, tem um artigo do Pat Brown, né? Aqui ele está traduzido, que fala disso. E uma das coisas que ele fala aqui, ó, que na teoria clássica, né, o ganho efetivo, né, da somatória seria, por exemplo, eu tenho uma caixa aérea, aqui ó, pode ver aqui, ó, eu teria um ganho de 3 decibéis quando vai no piso, certo? Campo livre, 0 dB. Quando eu coloco no piso, é mais 3. Né? Quando eu coloco numa parede, são 6 decibéis. E quando eu coloco aqui, ó, no piso e entre duas paredes, eu tenho ganho de 9 dB. Então, ele vai explicando aqui nesse artigo, vai desconstruindo essa ideia e vai comprovando, com base, né, no livro aqui já especificado. Pois bem, eu vou passar para cá. Então, o que nós vamos fazer? Nós já sabemos que o acoplamento acústico, quando eu tenho duas caixas, uma do lado da outra, em fase, eu vou ter uma somatória de 6 dB. Então, para a gente fazer uma breve introdução aqui a esse assunto, passando mais para frente, né? Afinal, o que são predições? Né? O ato ou efeito de predizer, de afirmar o que vai acontecer no futuro. Profecia, previsão, vaticínio, tá? Então, você, enquanto estudante, nós, enquanto estudantes, a parte teórica ela vai nos ajudar a tomar decisões. E tomar decisões de forma com que a gente vá fazer uma instalação. O objetivo aqui, lembra, primeira aula, você chegar no ambiente, você olhar para uma caixa, você já saber, já entender, já prever
o comportamento dessa caixa, independente de modelo, né? Então, assim, nós nos anteciparmos e você ter um olhar clínico para isso. Então, as predições, né, elas permitem que façamos isso. Só que para isso você tem que ter uma bagagem, tá? Então, aqui, parte desse estudo que eu fiz, né? Então, o produto, aqui a gente já falou do produto, de medições, de processamento, enfim, né? Agora, procedimentos, né? No caso aqui para você fazer algumas especificações. Então, a primeira coisa, os computadores, computadores e programas são meio burros e podem induzir os menos informados, os conhecidos entendidos, a erros drásticos. Então não adianta você ter uma ferramenta, o Smart, igual a gente vê muita gente falando assim, vou passar o Smart, né? Não significa nada. A gente precisa saber identificar o que você quer, onde você quer chegar e saber que dado você precisa. Então isso é muito importante. Outra coisa, então você vai encontrar várias ferramentas de medições, né? Aqui Smart, tem outras ferramentas. Então você tem um leque grande de ferramentas para você fazer as suas medições. Então, dependendo da ferramenta que você se adaptar melhor com uma ou outra, né? Aqui independe. É claro que algumas ferramentas elas têm algumas facilidades, algumas opções a mais, onde você pode chegar em resultados, inclusive poder, algumas dessas ferramentas, você interagir, tirar dados de uma medição, importar ela para o seu processador, enfim. Mas não é a hora da gente falar sobre isso. Então, as características das medições, né? Aqui tem algumas características, né? A gente começou lá atrás, né? Com os equipamentos, o RTA, né? Eu trabalhei bastante com esse aparelhinho aqui há muitos anos atrás, né? Daí depois surgiu esse outro, só que esse aparelho aqui ele levava em consideração só curva de resposta, ele não considerava fase, entre outros, outras informações que são extremamente necessárias, tá? Então, aqui você tem a entrada, tem a saída, né? E daí você vai ter uma razão, ali um resultado final. Aqui eu falei na aula anterior também a respeito de como que a gente faz estas medições, né? Esse aqui é o diagrama do software de medições, então você tem o software né? Instalado no seu computador, tem uma placa de áudio, essa placa de áudio vai gerar um sinal para o amplificador que vai alimentar a sua caixa. A placa recebe um sinal do microfone para poder receber essa referência e fazer as comparações. Quem quiser entender um pouquinho melhor, procure as aulas anteriores, que lá nas aulas anteriores eu vou estar especificando, detalhando isso aqui. Tá? Aqui no caso é um diagrama de medição. Então nós temos um ambiente de medição, uma sala, vamos supor que isso aqui seja uma câmara anecoica, semi-anecoica. Nós temos a caixa, o amplificador, o software, né? Temos o processador, a placa de áudio e o microfone. Então nós temos vários microfones, ó. Microfone aqui a 0 grau, 30 graus, 60 graus. Então dependendo do detalhamento que você quer na resposta, detalhamento do software que você está utilizando, ele vai oferecer recursos para você. Então tem medições, aqui está sendo de 30 em 30 graus, você pode passar para 10 em 10 graus, de 5 em 5 graus ou de 2 em 2 graus. O que a cada, quanto menor é o grau, maior a quantidade de medições que você precisa fazer, tanto na horizontal como na vertical. Tá? Então, aqui, o microfone aqui, ele geralmente, aqui para especificações técnicas da caixa, você vai colocar um microfone a 1 metro de distância, com 1 watt de potência e o ruído pink noise. Isso aqui é uma medição para especificação técnica de caixa. Tá? Medição de campo livre. Medição de campo livre, ela
ela precisa ter algumas condições, né? A caixa deve estar no mínimo a 4 metros de altura e no mínimo 8 metros de qualquer obstáculo ou elemento, né, que interfira na medição direta. O microfone de medição também é 4 metros, ou seja, sua caixa vai estar a 4 metros de altura e a 8 metros de qualquer obstáculo em cima ou nas laterais da caixa. Tá? O microfone, a mesma coisa, o microfone é apontado para o eixo da caixa. Medição de plano terra, né? Isso aqui é bom para baixa frequência. A reflexão da sala pode ser suprimida pela técnica de separação citada em cima. Tá? Então, eu vou passar por um exemplo aqui direto, medição de plano terra. Então, o seu microfone, você tem a caixa, plano terra, que é essa caixa que vai estar no chão, tá bem? Se você colocar, se é uma caixa alta, se você colocar um microfone ele reto para a caixa, ele vai gerar alguns comb filter, então você não vai conseguir ter uma boa resposta, você não vai conseguir analisar o que realmente a caixa está oferecendo para você. Então, sempre a sugestão é você colocar o microfone próximo ao chão, tá? Para que você tenha uma boa curva, você tenha uma boa leitura. De novo, você tem que saber o que você quer para saber que técnica que você vai utilizar, tá? Então, alguns dados que nós temos aqui a nível de pressão sonora, né? Então, você tem aqui algumas fórmulas matemáticas e você precisa saber a questão da medida absoluta aqui. Então, se você quer trabalhar com pressão acústica, a fórmula é essa. Se você quer trabalhar com intensidade acústica, a fórmula é essa. Se a potência, a fórmula é essa. Tá bom? Então, aqui inicialmente eu fiz uma medição de uma caixa, que eu tenho a medição da caixa A, tá? Eu tenho essa medição aqui. E daí eu tenho uma outra medição da caixa B. Então eu liguei um amplificador estéreo, 2 canais. Aqui para mim não interessa a curva de resposta ou de fase. O microfone está em torno de 40 centímetros da caixa e eu fiz a medição. Então eu tenho o microfone apontado para duas caixas instantaneamente. Então eu tenho a medição da caixa A e tenho a medição da caixa B. Então caixa A e caixa B. Daí eu tenho uma outra medição, né? Aqui na verdade eu estou mostrando para vocês as duas caixas. Então eu tenho a medição da caixa A e a B juntas. Então você vai ver que nós temos a mesma curva. Então o microfone ele está captando a posição do microfone. Veja bem, a posição do microfone está num ponto em que o microfone consegue captar a curva de resposta das duas caixas iguais, tá? A curva de fase aqui também está muito parecido, tá? Então, isso aqui é uma leitura das duas caixas, das duas leituras, da caixa A e da caixa B. Quando eu vou abrir o volume das duas caixas juntas, olha aqui, ó. Eu vou ter uma somatória de 6 dB em toda a resposta. Então, por isso que a somatória acústica, tá? Ela equivale a 6 dB quando as caixas estão em fase, tá? Um bom posicionamento. Feito isso, nós vamos para frente. Então, eu tenho aqui, ó, 3 dB, 6 dB, tá? Então, é a somatória aqui. Vamos para frente. Daí, ainda na parte de somatória que nós temos, eu tenho lá uma caixa 0 dB. Quando eu coloco duas caixas, quando eu somo uma caixa a outra, ela vai ter uma somatória de 6 decibéis. 3 caixas vão ser 10 decibéis, 4 caixas 12 decibéis, 5 caixas 14 decibéis, 6 caixas 17 decibéis, 8 caixas 18, 10 caixas 20 dB, tá? 12 caixas 22, 16 24, 20 caixas 26 dB, 24 caixas 28 dB, 32 caixas 30 dB, tá? Então a gente pode fazer uma continha de padeiro, 0 é 6, 2 é 6, então 4 vai ser 12, 8 vai ser 18,
Tá? Então, toda vez que eu dobro a potência acústica, eu acrescento 6 decibéis. Tá? Tudo certo até aqui? Na aula anterior, relembrando, eu falei especificamente, eu dei inclusive um exemplo prático de como você utilizaria isso aqui. Vamos para frente, tá? Agora a gente começa a nossa aula. Agora, tudo que eu falei até aqui é para a nossa introdução. Então, assim, o ambiente pode interferir no comportamento de uma caixa acústica? De repente, você tem uma caixa acústica, uma caixa de subwoofer, por exemplo, o local onde você vai colocar essa caixa pode interferir no resultado, né, dessa caixa? Então, assim, suponhamos que haja interferência. Ela é positiva ou é destrutiva? Quando é positiva é que vai haver uma somatória, tá? Quando é destrutiva, vai haver cancelamento, não vai haver o rendimento que a gente espera, tá? Então, isso fique bem claro. Isso pode afetar a resposta? Eu coloco uma caixa que eu sei uma resposta, vou colocar ela no ambiente, né? Eu coloco uma caixa de subgrave dentro de uma igreja católica altamente reverberante. Isso afeta a resposta da caixa? Provavelmente sim. Por quê? Porque a igreja ela tem um índice de reverberação e principalmente baixa frequência, tá? Então você vai precisar fazer, vai procurar solucionar isso aí. Então assim, será possível usar isso a nosso favor? É possível a gente numa situação dentro de uma sala poder aproveitar isso a nosso favor? Então, assim, esse é aquele caso, eu sei da propagação de uma caixa de subwoofer, então eu posso dizer aonde que será a melhor posição para essa caixa acústica. Beleza, tá? Vamos para frente. Isso afeta a resposta? Depende. Vai depender, por exemplo, se eu conheço bem o comportamento de frequência, se eu conheço bem o comportamento de uma caixa de som, se eu tenho um leque, se eu tenho um repertório de informações a respeito de sistema, eu vou poder escolher determinadas caixas, né? Quando eu for falar de caixa acústica, a gente vai entender melhor isso aqui. Então, eu posso escolher e eu posso, né, ter um tipo de resposta. Na aula anterior, vou repetir novamente, eu falei a respeito disso. Então, há situações em que o nosso cliente ele fala, não, aqui eu não quero essa caixa. Ou o arquiteto vem e fala, não, aqui eu não quero. Então, você vai dizer, né, com base nestas informações, que se ele colocar aquela caixa em determinado local, vai acontecer tal coisa. Se ele colocar essa caixa em outro local, vai acontecer tal coisa. Então, o nosso papel é orientar o nosso cliente, o arquiteto, não importa. Tá bem? Então, assim, a teoria clássica afirma que em campo livre, né, levando em consideração que um sonofletor em campo livre seja 0 dB, tá? Ou seja, nós vamos partir do princípio que uma caixa no ar, ela vai ter 0 dB. A gente vai contar, ela tem uma resposta em decibéis, tá bom? E a teoria clássica também ela diz o seguinte, o ganho efetivo a partir da soma de um transdutor, quando em acoplamento com uma superfície, é mais 3 dB. Planeta Terra, por exemplo. Tá? Isso aqui é a teoria clássica, né? Então a gente vai verificar. Então o que está dizendo aqui, uma linha de pensamento, a teoria, né, dos livros antigos, né, mais antigos, que seria quando você tem uma caixa que você coloca ela no chão, quantos dB ela vai somar? Essa que seria a questão. Tá? Levando em consideração que um sonofletor em campo livre seja 0 dB, o ganho efetivo a partir da soma de um transdutor, quando em acoplamento com uma superfície, é mais 3 dB. Tá? Plano terra. Né? Para cada superfície adicional, o acoplamento será de 3 dB. Tá? Isso é o que diz a teoria clássica. Então eu tenho aqui, ó, a fonte, né, desse artigo. Daí vamos para frente. Vamos fazer as nossas medições. O que vocês acham da gente
começar a fazer as nossas medições a partir de agora. Então isso aqui é o que a gente tem de informação, e o objetivo aqui é a gente estar verificando se isso realmente é verdadeiro, se isso é verdadeiro. Então eu vou passar um vídeo agora para vocês de algumas medições que eu fiz, tá bom? Vamos assistir. Olá pessoal, então nós estamos aqui, eu estou então com a caixa em plano terra, tá? Tem o microfone, a ponta do microfone aqui e a distância da terra, da caixa. Então 40 centímetros aqui. Então eu vou fazer a medição. Eu estou com o amplificador ali no canto, dá para vocês verem. Então eu vou gerar o ruído Pink Noise para essa caixa. Então aqui nós temos um nível. Terra. Eu vou deixar ele ligado aqui, que agora nós vamos lá para a parede, tá bom? Então, vou trazer essa caixa bem para a parede, aqui no canto da parede. E 40 centímetros. Parede. Agora eu vou fazer uma outra medição, que é aqui nessa parede. Eu vou segurar o microfone aqui. Tá vendo a tela? Eu salvei aqui, então, canto da parede. E para a gente não perder o embalo dessa mesma medição, eu vou trazer, eu tenho uma paradinha aqui. Vou subir aqui. E vou salvar. É isso aí, pessoal. Eu precisava fazer essas três demonstrações aqui. É claro que esta não é a caixa ideal, mas vamos conversar e analisar os dados a partir
de agora. Pessoal, então agora nós vamos analisar as medições que nós acabamos de falar, tá? Então a gente vem aqui agora para a tela do Smart, eu tenho aqui as capturas. Então, na hora de eu fazer, como eu estou sozinho, então eu havia feito essa medição de campo livre aqui. Então eu refiz na mesma posição, com a mesma distância, essa daqui. Então eu vou desconsiderar a medição anterior, tá? Você pode ver até com relação à fase aqui. Então eu vou considerar essa medição aqui sendo a medição de campo livre, tá bom? Daí nós vamos observar a medição de plano terra. Então eu vou precisar da sua ajuda aqui para a gente analisar. Olha aqui, ó. Eu tenho essa medição e tem essa daqui, ó. Olha uma e a de plano terra. Então, eu tenho essas duas medições e a diferença aqui entre elas, então eu estou mais ou menos por aqui, ó, próximo de zero, essa frequência aqui, ela está praticamente em mais 6. Então, é praticamente 6 decibéis entre plano terra e campo livre, tá? Então, a regra está funcionando. Então, quer dizer que aqui eu tenho um pouquinho menos de zero e aqui 6. Então, praticamente, se eu pegar por aqui, ó, eu vou ter mais ou menos 6 decibéis. Ocorre que eu estou utilizando uma caixa, que é uma caixa com falante de 4 polegadas e um tweeter. Então, a gente tem que levar uma série de coisas aqui em consideração, tá? Eu tenho uma outra medição aqui, que é uma... Deixa eu apagar essa aqui. Então, eu tenho essa medição e essa daqui. Essa medição aqui é com a caixa com a boca para cima, em cima da mesinha. Eu tenho essa outra medição, que é a caixa, né? Ela está frontal. Então, tanto faz eu medindo na mesinha, uma medição com a outra. Tanto ela com a boca para cima, com o falante virado para cima, né? E o falante virado para frente. Eu precisava fazer essas duas medições, então, feito aqui. Daí, eu tenho a medição de campo livre. E tenho a medição de plano terra. Então, isso aqui é uma outra medição que eu fiz. Então, nós temos aqui algo próximo de 6 decibéis, aqui nessa região, tá? Daí, o que eu fiz? Eu fui lá e fiz um corte no processador. Então, eu fiz um corte de frequência. Deixa eu mostrar aqui. Então, eu fiz um corte aqui, tá? Utilizando o processador de 20 Hz a 200 Hz. Então, eu puxei algumas frequências para eu ter uma curva praticamente o mais plana possível ali, para que eu pudesse fazer as medições. Então, nós temos a medição de campo livre, eu tenho a medição de plano terra, que dá essa diferença aqui. Então, aqui, para essa frequência, está menos 1,10 decibéis. Aqui, mais 5 pontos. Então, está em torno de 6 decibéis, tá? A diferença. Daí eu tenho uma de canto, que é com a parede. De canto não, eu tenho uma com a parede aqui. Você pode ver quanto mais, quando a gente tem alguns ambientes reflexivos, a gente vai ganhar em baixa frequência, tá? Então, aqui eu tenho uma outra medição, que vai ser, então, plano terra, aqui eu tenho em torno de 3,5 para 12, vai dar uma diferença grande. Olha o pico que nós temos aqui, ó, na parede. E quando eu vou para o canto, além de aumentar o nível, olha lá. Então, como eu disse, eu estou em uma situação da qual eu não tenho uma caixa ideal, da qual eu estou fazendo as medições sozinho,
tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que dependendo da posição da caixa, que dependendo do tipo de caixa, e dependendo de onde eu coloco essa caixa, eu vou ter uma resposta diferente. Então, quando nós fazemos projeto, quando nós especificamos um determinado sistema para um projeto, nós temos que saber dessas características. E quem vai definir, né, o resultado final, quem que vai nos ajudar no resultado final, vai ser o cliente, porque muitas vezes a posição certa de se colocar uma caixa em um lugar, só que não dá para colocar naquele lugar. Então a gente vai ter que arrumar uma posição para ser colocada aquela caixa. Então a gente vai levar em consideração vários tipos, né? A gente tem que levar em consideração várias situações e de acordo com a necessidade do cliente, a gente vai ter que procurar encontrar a melhor opção, que o nosso sistema tenha o melhor rendimento dentro das condições que o cliente nos traz. Então, como nós somos do ramo da engenharia, como nós somos consultores, a ideia é essa aqui, então o objetivo é justamente esse, o que nós estamos oferecendo para o nosso cliente enquanto solução. Porque muitos podem dizer assim, não dá, isso não funciona. Vai funcionar. Só que você tem que dizer, você tem que falar a verdade para o seu cliente. Olha, se você colocar ali, se você colocar lá, você vai ter um prejuízo. Então você quer assumir esse prejuízo? Então nós devemos... Então, por isso que projeto, gente, ele é muito mais complexo. Não é só você colocar. Então você tem que saber onde coloca a caixa, que tipo de caixa. E você conhecendo alguns modelos de caixa, comportamentos, isso vai ajudar muito na hora de você fazer as simulações, as predições e você fazer a indicação para o seu cliente, tá? Era isso que eu tinha para falar a respeito dessa aula. Então, desejo a todos bons exercícios. Votos de muita paz e obrigado!